Obrigada, Débora. Obrigada, Aline, também. E obrigada também por organizar a ordem dos trabalhos dessa forma, que tem sido super interessante ouvir um depois do outro, e eu acho que vai fazer sentido, como você mesmo falou agora, com a minha fala. Eu espero que a nossa discussão seja bem rica também. Você pode tocar o vídeo. O meu nome é... O slide anterior, por favor. Tem um vídeo nele. Meu nome é Júlia Vale Noronha, eu sou professora associada na Estonian Academy of Arts, na Estônia, no departamento de design, e também pesquisadora na Aalto University, na Finlândia. O vídeo não está aparecendo, que seria o título do trabalho, mas eu vou fazer uma descrição visual primeiro, por caso tenha alguém com alguma redução visual no nosso público. Eu sou uma mulher de 37 anos, eu tenho pele mista, cabelos castanhos, sou pequena, uso óculos, estou usando fones de ouvido brancos, um vestido marrom, e eu estou na minha sala de casa. Então, o meu fundo de tela é a minha sala. Ok, então esse trabalho, ele fala de Fashion Matters, como que a gente pode pensar a agência material dentro do campo da moda. Pode passar para o próximo slide. Então, aqui o vídeo não funciona. Normalmente eu gosto de pedir para a gente pensar um pouquinho, quando eu falo desse tema, sobre essa experiência que a gente costuma ter quando a gente vai comprar uma roupa em uma loja de moda, uma loja de roupas. Então, normalmente a gente encontra, né, as aradas, a gente escolhe alguma coisa que nos atrai e leva a peça para o trocador, para o provador. E a primeira coisa que a gente faz é olhar como que a gente se vê no espelho, né? Então, como que é a visualidade daquela roupa na gente. Só que quando a gente pensa em como que a gente usa as roupas, né, da hora que a gente acorda, a gente troca de roupa, até a hora que a gente vai dormir, toma banho, etc., tem muito de uma experiência que vai muito além da estética. Então, como que a gente sente o peso das costuras nos nossos ombros, ou a textura dos tecidos no nosso corpo, como que uma peça de roupa pode alterar o jeito que a gente se senta, por exemplo, se é uma saia com uma cintura muito alta, pode ser que a gente prefira um assento um pouco mais alto para se sentar. Então, as roupas, elas vão muito, muito além do que essa dimensão estética delas, né? Próximo slide, por favor. Então, para começar a discussão um pouquinho, é legal falar um pouco desse histórico de estudos da moda que, de certa forma, já foi coberto bastante também nas apresentações anteriores. Então, a gente não sabe exatamente, assim, não existe uma concordância muito geral do que seria exatamente a moda, né? Ninguém concorda, assim, numa definição muito geral sobre o que é a moda, mas todo mundo meio que concorda que, na verdade, a moda é tanto material e imaterial. A gente fala, né, dessa dimensão social, que como foi muito discutido pelo trabalho do Simmel, por exemplo, mas também essa parte material, né, a moda física, as roupas, etc. Dentro da história dos estudos na moda, teve uma certa prevalência de estudos semióticos. A gente pensa no trabalho do Barthes, né, no final dos anos 50, e chegando até bem próximo de hoje. E por causa disso, dessa influência do trabalho dele ao longo de tantas décadas no estudo da moda, teve uma certa ênfase nessa dimensão imaterial da moda. A gente pode pensar, por exemplo, como que muito é falado sobre como a roupa é tratada como um certo receptáculo de impressões humanas. Então, a gente, como usuários, como criadores, a gente tenta imprimir algum tipo de ideia, de impressões, de mensagens, etc., numa peça de roupa, por exemplo. Mas pouquíssimo tem sido falado sobre essa experiência do vestir, sobre o que é que a gente sente
quando a gente está vestido. E é exatamente isso que esse trabalho tenta explorar um pouco e abrir um pouquinho mais também. Pode passar para o próximo slide. Ah, então, muito interessada nessas discussões, eu fiz uma revisão em literatura em pesquisa prática em moda. E talvez seja importante eu falar um pouquinho do meu background aqui. Eu sou formada em comunicação social, eu fiz meu mestrado em artes visuais, mas eu trabalhei como estilista durante mais ou menos 10 anos em várias marcas no Brasil, também aqui na Europa, e tive também o meu próprio ateliê e a minha própria linha de roupas. Então, quando eu penso, né, a pesquisa na moda, eu penso muito através desse olhar do fazer mesmo, né, de eu como pesquisadora, mas que também sou uma pessoa que faz moda, que produz roupas e etc. Então eu fiz uma revisão de literatura focada nessa ideia da pesquisa prática em moda, que cobriu 28 artigos em revistas científicas, 22 teses de doutorados, então um total de 50 trabalhos. É claro que isso não é um número gigantesco, até porque a pesquisa prática ela ainda tem uma certa limitação de números, né? Algo que é bastante recente, a gente vê, por exemplo, os primeiros doutorados foram no começo dos anos 2000, então é algo extremamente recente, ainda não tem um volume muito grande para a gente olhar. Pode passar para o próximo slide. Então, quando eu comecei a fazer essa revisão de literatura, algumas coisas foram super interessantes. Eu estava interessada, como eu falei anteriormente, nessa ideia da experiência, né? Como que as pessoas experienciam, vivenciam ou vivem com as roupas que elas vestem. E eu comecei a procurar nesses trabalhos como que outros autores estavam abordando esse tema. Então, nesse slide, eu tento apresentar um pouquinho da ideia de como que, né, entre esses 50 trabalhos, avaliações de uso, por exemplo, como que as pessoas, né, fazem, não sei, escrevem diários ou fazem uma avaliação muito próxima ao que seria algo do campo da moda mesmo, como uma prova de roupa, por exemplo. Então, a maioria dos trabalhos não teve nenhum tipo de avaliação, então nada foi feito a respeito dessa experiência de estar nas roupas. Na verdade, eles focavam a atenção em avaliar as peças como uma peça no manequim, né, como objeto finalizado sem o corpo humano ocupando aquele objeto. Mas também tem algumas pessoas que fizeram algum tipo de avaliação de uso, como eu estou chamando, né? Então, eu categorizei como avaliações curtas, que seria algo em torno de menos de um dia. A gente pode pensar exatamente nessa ideia de uma prova de roupa, por exemplo. Então, se a peça serve, se ela tem conforto, e etc. Depois tem uma extensão de tempo que seria considerado médio, que seria algo entre um dia e uma semana. Isso a gente já consegue considerar um pouquinho uma vivência, né, de como que as pessoas estão experienciando mesmo as roupas. E a respeito de experiências mais longas, foi apenas um trabalho em todos os 50. Então, acho que isso já mostra para a gente como que realmente falta, né, uma certa atenção a essa dimensão da experiência nos estudos da moda. Pode passar? Próximo slide. E, da mesma forma, como que os trabalhos também envolviam pessoas para poder usar e experimentar essas peças. A gente vê normalmente, é claro que está totalmente de acordo com o slide anterior, que muitos dos trabalhos não envolveram usuário algum, então eles não envolveram ninguém experimentando essas peças de roupa. E alguns deles trouxeram um certo número de usuários, então a gente tem, por exemplo, de 5 a 15 usuários foram abordados em 7 dos trabalhos analisados, e um usuário em 5 dos trabalhos analisados. Pode passar para o próximo slide. Então, acho que muita gente começou a perceber que realmente é um campo que merece ser mais estudado. A gente pensa, por exemplo, em como que outras áreas do design também têm dado mais atenção a essa dimensão mais da experiência, né? E estudos recentes acabaram permitindo que a gente começasse a fazer isso. Eu acho que isso também está muito alinhado com a fala das Paulas
anteriormente. Primeiro, acho que é importante a gente falar da superação dessa perspectiva cartesiana no norte global. E aqui eu gosto de apontar o norte global porque, na verdade, se a gente pensa em filosofias, nem sei se filosofia seria a palavra exata para falar disso, mas em pensamentos asiáticos ou então em pensamentos da América do Sul também, que sempre consideraram corpo, mente, meio ambiente, e coisas vivas e não vivas como únicas, né? Como algo que tá sempre em constante conexão e em constante mutação também. Enquanto o pensamento do norte global era mais de diferenciar o homem do que é chamado de natureza e traçar uma certa divisão entre as coisas também, entre mente e corpo e etc. E outras coisas que foram muito importantes em conseguir superar essa perspectiva cartesiana é, por exemplo, as teorias feministas que na verdade são teorias que permitem que a gente hoje fale, por exemplo, da primeira pessoa. Então existem muitas pesquisas que partem de estudos na primeira pessoa e não tem mais essa ideia de que a ciência ela é o que ela possa ser objetiva, porque ela sempre é subjetiva porque tem alguém por trás produzindo ciência, né? E também a possibilidade da gente pensar emoções, e que emoções também são parte da ciência e são parte do que a gente experiencia no mundo. E tem outras teorias que são mais recentes, como a ideia de pós-humanismo, que é de tentar rejeitar um pouco de que o ser humano é o centro de tudo, mas que, na verdade, as agências são um pouco mais compartilhadas, e, de novo, materialismo, que também pensa que na verdade todas as coisas são compostas das mesmas matérias, né? E que no fim há uma certa agência em tudo e que talvez falte mesmo a gente uma certa abertura para poder escutar e entender essas outras agências. O que parece importante nesses estudos recentes e que podem ser muito válidos para o campo da moda é o reconhecimento da agência das coisas. Então, por exemplo, esse exemplo das roupas, né? Como eu falei no começo, pode ser que se a gente está usando uma saia com uma cintura mais alta, a gente vai mudar a nossa postura, mudar onde a gente senta, ou se a gente está usando uma camisa branca, pode ser que a gente vai escolher alguma outra comida que não seja espaguete com molho de tomate na hora do almoço, porque a gente vai ficar com medo de manchar a roupa. Então, esse reconhecimento de que as coisas também afetam o jeito que a gente existe no e com o mundo, né? Também abre espaço para a gente pensar como que podem existir colaborações entre homens, máquinas e não humanos. A gente pode pensar hoje, principalmente nessa configuração agora, né, que a gente está todo mundo está aqui na frente de alguma tela luminosa, de um computador, colaborando de certa forma com o computador também, como que isso abriu um monte de novas possibilidades para designers de estar existindo no mundo digital. E também, de uma forma mais geral, a ideia da experiência como um campo a ser mais explorado. Pode passar? Próximo slide. E aí eu quis trazer alguns trabalhos que eu acho que são inspiradores e que talvez representem bem essa ideia também. Por exemplo, esse trabalho da Reiko Akubo para a companhia de dança Merce Cunningham, da América do Norte. Quando a gente vê essa imagem, eu acho que a gente talvez tenha uma certa ideia de desconforto, porque são formas bastante deformadas do corpo humano, mas se a gente começa a pensar um pouco por essa dimensão da experiência e da agência das roupas que a gente veste, a gente pode pensar em como que deve ser extremamente diferente, novo e realmente excitante para esses bailarinos estarem ocupando um corpo que não é o corpo deles, eles estão acostumados a dançar, conhecendo muito bem os limites dos corpos e de repente tem uma peça de roupa que altera totalmente a sua percepção do seu próprio corpo, né? Então como que isso pode afetar, por exemplo, a dança? Pode passar para o próximo slide. E aí um exemplo nessa ideia de colaboração entre homens e não humanos, como por exemplo computadores, tem o exemplo da Iris Van Herpen, acho que muita gente deve conhecer já bem o trabalho dela, que ela usa bastante tecnologia e, na verdade, os trabalhos eles são construídos de uma forma muito simples. Quando você vê as peças de perto, a gente consegue entender que a tecnologia é usada de uma forma muito, muito mais artesanal do que
do que parece, né, mas que tem um efeito que é absolutamente único e que só é possibilitado por causa dessa colaboração entre as máquinas e um criador também. E pode passar para o próximo slide. E esse terceiro exemplo, acho que todo mundo é extremamente familiar com ele, que é a ideia dos parangolés do Oiticica, e eu acho que os parangolés, eles representam extremamente bem a ideia do que é a roupa como experiência, né, uma experiência que vai além da experiência estética, mas é uma experiência de como que a gente ocupa e como que a gente se transforma também com o mundo e no mundo. Pode passar para o próximo slide. E aqui eu tentei falar de alguns possíveis futuros, quando a gente começa a se abrir mais para essas possibilidades de pensar as agências da moda, né. Algo que também foi bastante enfatizado na apresentação anterior, que é a ideia de novas metodologias que, na verdade, contemplem essa experiência e agência material como objeto de estudo, porque muitas das metodologias que a gente tem até agora, elas não permitem que isso entre em pauta ou que seja analisado de uma forma bastante frutífera. É um problema que eu tive, por exemplo, no meu doutorado, que eu gastei muito tempo para conseguir chegar em algum tipo de metodologia que, na verdade, fizesse sentido e que me desse aí dados e material para eu poder discutir esses assuntos. Também a ideia de reconhecimentos marginais ou reconhecimentos de conhecimentos indígenas. Por exemplo, quando eu falo dessa ideia de ter um outro pensamento que não seja cartesiano, mas que sempre existiu e que não é um pensamento novo, já é uma forma da gente estar aberta a novos conhecimentos também e novas formas de fazer sentido do mundo. Também a ideia de descentralizar a agência humana, a gente sabe que a ideia de human-centered design, ela teve bastante atenção nas últimas décadas, mas que hoje em dia é algo que começa a ser realmente refletido, porque a gente sabe que nós, como humanos, a gente não tem sido exatamente muito bom para o planeta Terra, então será que faz sentido a gente centrar no humano, enquanto a gente poderia estar centrando no mundo de uma forma geral? E eu acho que um resultado muito direto disso é a ideia da gente conseguir possibilitar futuros mais responsáveis para esse campo da moda, que é um campo que é extremamente criticado pela forma que demanda de recursos naturais e que produz um consumo que não faz tanto sentido mais. Pode passar para o próximo slide. Então, eu gostaria que a gente voltasse a pensar essa ideia da gente numa loja, quando a gente vai comprar uma roupa nova, ou quando a gente vai experimentar uma peça nova, que pode passar para o próximo slide. Talvez, ao invés da gente se focar tanto na nossa imagem, como que a gente aparenta naquela roupa, talvez seja interessante a gente começar a pensar o que a gente sente, como que a gente pode se manifestar dentro daquela roupa, que tipo de informações que a gente troca, como que a gente se transforma com aquela peça, como que aquela peça se transforma com a gente, e outros assuntos. Próximo disso, pode passar para o próximo slide. Então é isso, obrigada pela atenção e vamos conversar.